Olá! A chamada jornada de trabalho, que é o tempo que o empregado fica à disposição do empregador, vem se tornando flexível em vários países. Alguns querem estender e outros querem reduzir o número de horas. As relações trabalhistas também seguem na mesma tendência imposta pelas novas tecnologias e pela pandemia. No Como Funciona Aí de hoje, vamos saber mais sobre essas regras de horas trabalhadas e relações trabalhistas com brasileiros que moram no exterior. Vamos para a Suécia e Estados Unidos. Começamos com Gotemburgo, na Suécia. Vamos conhecer a experiência de 3 brasileiros que vivem na Escandinávia. Primeiro, vamos falar com o Bruno Fornari e saber um pouco mais dos direitos e deveres dos trabalhadores suecos. Conta pra gente, Bruno, como funciona aí? Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Fornari e a convite do programa Como Funciona Aí, eu venho mostrar como as coisas aqui e na Suécia, aqui em Gotemburgo, funcionam no quesito de trabalho, emprego, leis trabalhistas e tudo mais. Vir parar aqui não foi tão simples assim, eu não escolhi vir para a Suécia. Basicamente a Suécia que me escolheu, a Escandinávia me escolheu, porque no começo, lá em 2017, eu fui morar na Noruega e passei um ano lá. Tive um contrato de trabalho por um ano. Hoje eu trabalho com desenvolvimento de impressoras 3D de material biológico. É uma coisa que jamais tinha passado pela minha cabeça. Eu não sabia que isso existia. Enfim, aqui eu estou tendo a oportunidade de ter contato com as tecnologias mais malucas que eu posso ter acesso. Eu estou num local muito mais aquecido, muito mais silencioso, bem mais confortável. Eu vim para a empresa que eu trabalho. Aí você deve estar se perguntando, cadê esse monte de máquina, tecnologia avançada que você falou? Ela está lá no cliente que eu atuo, mas eu sou funcionário da empresa que eu estou agora. A grande maioria das pessoas aqui, principalmente dessa empresa e dos outros lugares onde já passei, a gente trabalha no regime de 40 horas por semana. Só que como aqui na Escandinávia tudo funciona na questão de confiança, na questão da confiança, a gente não precisa bater cartão, a gente não precisa reportar as horas. Com certeza a gente coloca as horas dentro de um sistema só para facilitar a burocracia na hora de receber o nosso pagamento, mas a gente não precisa bater cartão nunca. Como a gente trabalha com desenvolvimento de projeto, a gente tem prazos de entrega, então a gente recebe um trabalho, a gente recebe um prazo, a gente tem que entregar tudo isso no horário. Enquanto na Suécia a lei diz que o tempo de trabalho não deve ultrapassar 40 horas semanais, salvo no cumprimento de horas extras, no Brasil a jornada é regulamentada na Constituição de 88, no artigo 7º, inciso 13, e na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, sendo a duração da jornada não superior a 8 horas diárias, totalizando 44 horas semanais. Eu posso trabalhar quando quiser, da onde eu quiser. Tem muita gente que prefere trabalhar local, tem muita gente que prefere trabalhar remoto, tem gente que faz da forma híbrida. Eu faço híbrido, eu trabalho umas 2 a 3 vezes por semana local, no escritório, mas o restante em casa. E para falar sobre as diferenças entre a legislação trabalhista na Suécia e no Brasil, nós convidamos o advogado Estevão Gandhi, especialista em direito do trabalho. Bem-vindo, doutor Estevão. E já para começar, eu pergunto, por que a legislação trabalhista na Suécia é considerada uma das mais generosas do mundo? Bom, ela realmente é bastante generosa. Lá existem códigos, um código de estatuto da legislação trabalhista,
e focado por temas, como, por exemplo, a jornada de trabalho, uma cogestão, a proteção do empregado no emprego. E, a partir daí, tem a atuação direta do sindicato, que tem uma força muito importante nessa regulamentação e nessa expansão de direitos. E o que a Suécia tem que o Brasil não tem e por que os suecos levam tão a sério um trabalho sem estresse, com foco aí no bem-estar? Vamos por partes. A Suécia tem uma preocupação muito grande quanto a essa questão do estresse. Então, ele entende que o estresse cria instabilidade, prejuízo para a saúde do trabalhador, falta ao serviço e, principalmente, agora isso é voltado para o empregador, é a falta de produtividade. E o que ela tem de bom nessa legislação trabalhista? Primeiro que são 25 dias úteis de férias, ou seja, são 5 semanas de férias pagas por ano. Fora isso aí, os períodos de atestado médico, que são fornecidos pelos médicos durante o período de férias, não são contabilizados como férias. A jornada de trabalho é mais curta, 40 horas por semana. Mas se a gente for fazer uma análise, muitas empresas estão estabelecendo uma média de 38 horas de trabalho por semana e já tem uma tendência muito grande, principalmente de grandes empresas, como exemplo a fabricante Toyota, de estabelecer uma jornada de 6 horas por dia. Fora isso, a gente não tem um salário nacionalmente unificado, existe um piso salarial. Só que qual que é a grande vantagem em relação aos demais países? É que esse piso salarial, ele é alto, valores bem mais altos que se fosse um salário mínimo, e ele não tem muita diferenciação entre as profissões. Nós temos ainda outro direito, olha, temos o seguro-desemprego. Só que o seguro-desemprego tem um diferencial que não é o Estado quem vai custear como regra. O seguro-desemprego ele é um ato voluntário, então o próprio trabalhador lá na Suécia, ele vai ter que fazer uma contribuição mensal. Para no final das contas, se por um acaso ele for dispensado, aí sim ele vai poder resgatar esse valor de seguro-desemprego. Fora isso, olha que garantia interessante no emprego. Lá não existe dispensa sem justa causa, isso é a exceção da exceção. Lá só existe a possibilidade de dispensa do trabalhador quando for por justa causa, um justo motivo. Lá na Suécia, pode ter certeza que é um dos sistemas mais generosos, de mais direitos trabalhistas, mas tem a sua contrapartida, que é a produtividade do trabalhador. Essa é a grande verdade. Ok, doutor Estevão, vamos voltar para Gotemburgo, na Suécia, e desta vez vamos saber um pouco mais da história de outros 2 brasileiros. Um casal que decidiu mudar para o país em busca de melhores oportunidades de vida e trabalho. Contem para a gente aí, Luiz e Raquel, como é trabalhar aí na Suécia. Olá, meu nome é Luiz Leão, tenho 35 anos e moro em Gotemburgo. Eu vim morar em Gotemburgo porque eu fui selecionado para um processo seletivo para trabalhar numa empresa, numa consultoria, e tiveram algumas etapas nessa consultoria, mas posso dizer que teve etapa técnica, teve inglês, teve fit cultural, todas as etapas superadas. A empresa, né, que me contratou, perguntou: e aí, você e sua família querem vir para a Suécia? A gente conversou e falou: sim, vamos. Bom, o horário de trabalho aqui é um pouco diferente do Brasil. A gente trabalha 8 horas seguidas, então não tem pausa para almoço. Então vamos supor, você entra às 8, você sai às 16. São 3 meses, 90 dias por ano para cuidar da criança ou de outra pessoa, sem prejuízo no seu salário. A questão, você tem 5 semanas de férias anuais. A licença paternidade é de 480 dias, é dividida entre pai e a mãe, sendo que dos quais 3 meses, se não me engano, o pai é obrigado a tirar. Então você vê muito homem, muito pai sueco andando com um carrinho de bebê pela cidade. Meu nome é Raquel Almeida, eu tenho 34 anos. Sou de Brasília, morei 2 anos em São Paulo e agora eu moro aqui em Gotemburgo, na Suécia. Eu não tenho aqui a experiência de trabalhar na Suécia porque eu continuo trabalhando no Brasil de maneira remota, né?
Então, o que eu fiz? Eu tive que adaptar os meus horários, né? Então, como a diferença daqui para o Brasil são 4 horas a mais, no caso, eu inicio na parte da tarde e finalizo só no final do dia, por volta de 10, 11 horas da noite. Então, o trabalho remoto me permitiu fazer essa mudança junto com meu marido e o nosso filho, né? A gente não pensou 2 vezes, né? Porque a qualidade de vida aqui é melhor, né? Você tem um transporte público que funciona, você tem uma possibilidade de viver bem com uma grana muito boa também. O Estado trata não só os cidadãos, mas também os estrangeiros, né? São direitos que todos têm aqui de viver um ambiente bacana e ter possibilidades de crescimento. Bom, doutor Estevão, a gente viu aí o casal contando mais benefícios em relação às leis trabalhistas da Suécia, ao bem-estar, à qualidade de vida, mas eu queria focar numa situação relacionada à jornada de trabalho, que é uma tendência que está se espalhando pela Europa. Reino Unido quer implantar e agora a Bélgica acabou de está em processo de implementação da jornada de trabalho de 4 dias na semana. Eu queria saber se de tendência vai se tornar lei e pode se espalhar aí para outros países. É uma tendência dentro de grandes corporações. Grandes empresas já têm adotado isso porque fazem um estudo preliminar para comprovar que 4 dias, 5 dias no máximo, em uma carga horária menor, é mais produtivo, é mais rentável. Então, as empresas elas não fazem isso aleatoriamente. Muitas vezes a legislação nem contempla essa possibilidade. Mas é possível que uma legislação venha reduzir uma quantidade de dias? Sim, é possível. É possível que uma legislação também reduza a jornada de trabalho? Sim. Só que a grande diferença da União Europeia, de uma forma geral, é que lá existe uma prevalência muito grande do que vai ser acordado. Ou seja, a força sindical, por meio dos seus acordos coletivos de trabalho em favor dos trabalhadores, prevalece muito mais do que aquilo que está previsto na letra da lei. É claro, lá nenhuma norma coletiva pode contrariar o mínimo que está previsto na própria letra da lei. Então, nós podemos dizer que é uma tendência? Sim. Nesse primeiro momento, é uma tendência pontual, é uma tendência para determinadas corporações. Espero que isso venha sendo abrangido pelo Estado e que o Estado consiga enxergar que o bem-estar do trabalhador seria uma redução não somente da quantidade de dias, como também da quantidade da jornada de trabalho semanal. Isso seria uma boa. Ok, doutor Estevão. E vamos fazer aí um intervalo. Já já a gente volta. O Como Funciona Aí está de volta e você já viu como são as regras relacionadas à jornada e direitos trabalhistas na Suécia. Agora a gente viaja até os Estados Unidos. O nosso primeiro convidado é o Kevin. Ele mora em Nova York, considerada a capital do mundo, por concentrar negócios e oportunidades, mas também por ter rotinas estressantes e longas jornadas de trabalho. Kevin, conta mais sobre como é trabalhar nessa grande metrópole. Kevin, eu moro aqui nos Estados Unidos fazem 3 anos e meio e desse tempo eu passei 3 anos morando na Flórida, ali na região de Miami, e os últimos 6 meses eu tô morando aqui em Nova York. Hoje eu trabalho em uma advocacia aqui em Nova York e ela é focada em processos imigratórios e processos criminais. Aqui em Manhattan, o salário mínimo é de $15 a hora. Se você for para alguma outra cidade mais afastada, com certeza vai ser um pouco menor, até porque o custo de vida também vai ser menor. E depende também do seu tipo de trabalho. Como, por exemplo, os garçons
eles entendem que boa parte do salário deles vem dos chips, vem das gorjetas. Então eles também vão ter um salário mínimo um pouco menor. Diferente do Brasil, as leis trabalhistas aqui elas são mínimas. Então elas vão regular ali, por exemplo, qual o salário mínimo, qual a idade mínima para começar a trabalhar, mas elas não vão impor ali para as empresas, por exemplo, de pagar o vale transporte, vale alimentação, férias, 13º, nada disso é obrigatório para as empresas. Sobre os benefícios, normalmente eles vão ser definidos de duas formas. A primeira são as empresas maiores e já mais estruturadas, elas já têm políticas internas sobre os benefícios que elas vão oferecer. Então, se elas vão te dar ali 1, 2 semanas de férias remuneradas, se elas vão pagar os dias que você ficar doente em casa, se elas vão pagar os feriados, se ela vai te ajudar no transporte, tudo isso já vai estar definido na política interna da empresa. E a segunda, que é o que normalmente acontece nas empresas menores, que é você definir ali um acordo entre você e a empresa. Você normalmente já tem contato ali com o dono, então vocês definem quantos dias de férias eles vão te dar, se vão te ajudar no transporte, seja o que for, vai ser um acordo entre os dois. Enquanto nos Estados Unidos existe a Common Law, ou seja, um espaço aberto para negociações trabalhistas individuais, além de uma legislação que define padrões mínimos de trabalho, como pagamento mínimo por hora e adicional de horas extras, no Brasil, o que vale é a Civil Law, pautada no texto da lei como a CLT, consolidação das leis do trabalho e com regras rígidas. Logo que eu cheguei aqui, um dos meus maiores objetivos era trabalhar na maior quantidade de empresas possíveis. Então, nessa parte dos benefícios eu vi de tudo, desde empresas que não ofereciam nada de benefício, só o pagamento combinado ali, e acabou até empresas que davam ótimos benefícios. E o que eu vi foi basicamente aqui o mercado quase que se autorregulando. Doutor Estevão, a gente viu aí, os Estados Unidos têm a Common Law. Queria saber como é que funciona esse sistema por lá das relações trabalhistas e no que difere do Brasil. No sistema dos Estados Unidos, Inglaterra, País de Gales, eles adotam aquilo que nós denominamos de Common Law. O direito passa a existir a partir de determinadas decisões dos tribunais. Esse é o grande diferencial do Brasil. No Brasil nós temos leis, e a lei tem que ser interpretada e aplicada. O grande diferencial mesmo dos Estados Unidos, Inglaterra e esses países que adotam o sistema do Common Law é que eles deixam muito mais nas mãos das partes a autonomia da vontade para poder debater como vai ser o direito. Eu costumo até dizer que no sistema dos Estados Unidos, a gente vê muito em filme isso, estabelecendo, olha, eu vou receber $100 mil por ano, porque lá não tem uma definição de quais são os direitos que estão sendo pagos, lá é valor. Então é sempre estabelecido dessa forma. Aqui no Brasil não. Tem que ser respeitada a letra da lei e é claro que um contrato individual de trabalho pode estabelecer benefícios. Se não, essa alteração ou essa disposição prevista em contrato, ela é nula porque está contrariando a própria lei. Doutor Estevão, alguns empresários na China, como o Jack Ma, que é o dono da Alibaba, estão tentando encontrar uma brecha e implantar aí o sistema 996. Eu queria que o senhor explicasse esse sistema e de que forma que eles podem adotar esse sistema, outros países também. A verdade é assim, o trabalhador começa a prestar serviço às 9 horas da manhã, para as 9 horas da noite, 6 vezes por semana. 9 e 9 e meia. Entre 9 da manhã para 9 horas da noite, 6 dias por semana. Esse sistema é efetivamente condenado não somente na China, como em praticamente todos os demais países do mundo. Quando o dono da Alibaba falou isso, mencionou dizendo que iria adotar e que esse sistema seria o melhor, ele está pensando somente na prestação do serviço, sem pensar na qualidade do serviço que vai ser prestado. Enquanto outros países estão tentando adotar justamente uma jornada reduzida para ter uma produtividade maior, ele está pensando no inverso, ele está pensando na produtividade, pouco importando a saúde do trabalhador. A gente não tem nenhum outro país adotando uma jornada tão extenuante como essa. 9 horas da manhã o trabalhador entra,
sai às 9, ou seja, trabalha 12 horas por dia. Existe uma condenação, inclusive, pelo Supremo Tribunal lá da China, a respeito disso aí, dizendo que está contrariando a legislação e está só prejudicando o trabalhador, porque lá tem lei que estabelece uma jornada de 40 horas por semana. Ok, doutor, e vamos voltar para os Estados Unidos. Dessa vez vamos conversar com a Suelen, que mora no estado do Alabama. Ela conta um pouco dessa relação empregado-empregador. Suelen, conta pra gente como funciona aí. Olá, TV Justiça e programa Como Funciona Aí. Meu nome é Suelen Mello, eu sou nascida e criada na Zona Leste de São Paulo e já faz em torno de 10, 11 anos que eu mudei para os Estados Unidos. A maior parte do tempo foi em Lexington, Kentucky, e atualmente eu moro em Daphne, no Alabama. Aqui é uma cidade bem pacata, uma cidade pequena, mas muito interessante. Eu escolhi Fairhope para mostrar para vocês, até para desmistificar um pouco a ideia que as pessoas têm dos Estados Unidos, de que tem muitos shoppings, de que é compra, Miami, Chicago. E não é só isso, os Estados Unidos tem bastante cidades pequenas, que é ótimo para você constituir família, que tem uns bairros bem aconchegantes, bem acolhedores. Na verdade, o maior impacto para mim foi ter mudado de uma cidade grande para uma cidade pequena. Agora, uma surpresa muito grande foi a questão trabalhista. A lei que existe, ela é bem enxuta e varia de estado para estado, de área que você atua a áreas que você atua, deixando aí a cargo do empregador e do empregado decidirem em comum acordo aquilo que é melhor para ambos. Não existe férias de 30 dias, normalmente as férias é de 5 a 7 dias. Não existe uma hora de almoço, na verdade até existe, mas eu desconheço uma pessoa que faça uma hora de almoço. Normalmente as pessoas comem na própria mesa e rapidinho já voltam a trabalhar, até porque essa uma hora de almoço ela não é paga. E os atestados médicos, eles não são pagos. Em compensação, existe uma, que não é uma regra, também varia de empresa para empresa, o Sick Day. Quando o funcionário não está se sentindo bem, não está doente, ele não precisa necessariamente ir no hospital, pegar um atestado e entregar para a empresa. Ele só liga, comunica aí 24 horas antes, o mais rápido possível, que ele não vai poder comparecer na empresa e é descontado desse Sick Day. Tirando esse Sick Day, se ele já extrapolou esses dias, todos os dias que ele faltar na empresa, ele não vai ser remunerado. Doutor Estevão, o que chamou a atenção no que a Suelen falou, além de outros entendimentos entre empregado e empregador, sobre o atestado médico, né? Doença não tem hora marcada, então eu queria saber, os Estados Unidos tratam de que forma o trabalhador em relação ao quesito saúde do trabalhador? E aí eu queria também um comparativo com o Brasil. E aí tem um respeito maior nesse sentido, né? Sim, lá como existe uma autonomia da vontade e a lei não regulou a respeito de como que vai ser essa questão, o empregador, no momento da contratação, tem que estabelecer no contrato de trabalho, ou então uma disposição interna da empresa, como é que vai funcionar nesses casos de atestado médico. Se não tiver previsão em nenhum dispositivo, nem norma interna, nem no contrato de trabalho, os dias que o trabalhador faltar lá nos Estados Unidos, obviamente não serão remunerados. Inclusive, isso vale também para as férias. O trabalhador, muitas vezes, lá se sente constrangido de tirar férias, porque, primeiro, ele não vai receber. Segundo, ele tem medo de gozar do período de férias e ser substituído. No Brasil, como é que funciona? Atestado médico é falta justificada segundo a lei. Nos Estados Unidos, só aquilo que estiver previsto ou no contrato individual, ou então em norma interna da empresa, ou até mesmo se tiver algum estado que regulamente essa questão. Fora isso, o trabalhador não tem remuneração, mesmo os Estados Unidos se preocupando com a questão da saúde do trabalhador. E eu queria que o doutor fizesse aí uma análise. Qual que é o melhor país em termos de direitos trabalhistas e o pior? E eu queria também saber em que posição está o Brasil. Nós podemos citar aí como países bons,
Luxemburgo, Suíça, Islândia, o próprio Estados Unidos também pode ser considerado como bons países. Mas, em contrapartida, também nós temos péssimos países, onde existe uma influência muito grande do Estado, onde os trabalhadores são repreendidos, tem violência policial, ameaça de prisão constante, e eu posso citar Guatemala, Egito, a própria China, que hoje proíbe processo de greve, direito de greve. Se por um acaso o trabalhador deflagrar um movimento grevista, eles sofrem ameaça, sofrem assédio por parte dos empregadores, e o governo não atua muito diretamente no sentido de proteger. A Arábia Saudita também é um país muito ruim. Brasil não é dos piores, mas precisa melhorar na fiscalização e principalmente no estabelecimento de um salário digno. Obrigada pela sua participação, doutor Estevam. Eu que agradeço as ordens. E é isso, gente. A gente fica por aqui, preparando a nossa próxima viagem. Você confere como funciona aí no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube e também no Instagram. Até a próxima. Tchau!